Hora da nossa parceria exclusiva aqui com o Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualize então para a gente o que vem hoje, porque assim, a gente sempre fala que brasileiro não desiste nunca, né? Ainda tem aquela máxima de que a esperança é a última que morre. Então parece que de ontem para hoje, né, tá vigorando um otimismo com base em todas essas teorias, né? Isso, Theo, bom dia. Pois é, né? Bom dia, Débora. Parece que saiu uma luzinha bem fraquinha lá no fim do túnel, né? E apesar de hoje ser uma super quarta, com decisões de Fed e Copom, o principal assunto do dia continua sendo o mesmo de ontem. Certamente também será o mesmo de amanhã: as tarifas de Donald Trump. Não se fala em outra coisa aqui no Brasil e também lá fora. O tarifaço de 50% prometido para o Brasil já está muito próximo de virar realidade nesta sexta-feira, e até agora praticamente nada de concreto foi feito para reverter essa situação, embora o mercado ainda mantenha essa esperança de que as coisas podem melhorar nesses poucos dias que faltam. Ontem, sem mencionar diretamente o Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, reconheceu que os americanos podem voltar atrás e isentar alguns produtos que não são cultivados por lá, como o café, o cacau e a manga. As possibilidades de que esses itens entrem com tarifa zero coincide aí com um bastidor que foi apurado pela Folha de São Paulo, de que os alimentos poderão ter um tratamento diferenciado, né, em uma solução aí negociada para evitar que a inflação suba, principalmente lá nos Estados Unidos. Pontos do broadcast que acompanharam as tratativas confirmaram que o governo brasileiro avalia pedir essa exclusão de alimentos do tarifaço, mas que a prioridade nesse momento ainda é tentar adiar ou pelo menos reverter a taxação de 50% sobre todos os produtos. O mercado financeiro também recebeu com alívio os comentários feitos pelo ministro Fernando Haddad na entrevista Uhum. exclusiva que ele deu ontem aqui na CNN, né, de que os canais de diálogo com o governo americano estão sendo desobstruídos vagarosamente, mas estão. O ministro admitiu que o mundo inteiro está pisando em ovos para saber o que o governo Trump quer, né? Mas que há condições para não tornar a próxima sexta-feira aí um dia fatídico. Haddad negou que o governo brasileiro tem demorado para negociar e disse que já conversava com o secretário do Tesouro americano, né, o Scott Bessent, desde maio, mas depois do diálogo acabou sendo interrompido para que a negociação se concentrasse lá na Casa Branca. O Haddad assegurou que o presidente Lula está aberto a dialogar e a telefonar para Trump, desde que Uhum. seguido aí um protocolo, né, para evitar o papelão passado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lá no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro, quando ele foi humilhado por Trump, né? Os integrantes do governo temem aí um tratamento desrespeitoso contra o Lula. Também trouxe alívio ao mercado a informação de Haddad de que uma retaliação aos Estados Unidos não é cogitada nos planos de contingência desenhados aí pelo governo federal para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço, o que poderia encarecer o custo das empresas e, por tabela, os preços para o consumidor brasileiro. Débora. É isso, e como comentamos por aqui, né, Theo, temos para além de tarifaço, super quarta, decisão do Fed, decisão, né, do Copom, que deve movimentar bastante o mercado e ainda tem uma agenda de indicadores, ou seja, tá daquele jeito, né, hoje o dia. Pois é, ninguém vai morrer de tédio aqui no BDN hoje, né? Enfim, 3 da tarde, pelo horário de Brasília, o Fed deve divulgar sua decisão de manter os juros no atual patamar, entre 4,25% e 4,5% ao ano, mas o que todo mundo quer saber de fato é se haverá alguma sinalização de retomada dos cortes nas taxas a partir de setembro. Essa sinalização, se ocorrer, provavelmente vai vir da boca de Jerome Powell na entrevista coletiva que lhe dará às 3:30 da tarde. Mas é muito provável que ele mantenha o discurso do esperar para ver, com o Fed ainda aguardando aí o desfecho da guerra tarifária, especialmente das novas tarifas prometidas por Trump para essa sexta-feira. Além da decisão do Fed, dois indicadores importantes saem lá nos Estados Unidos agora pela manhã. Às 9:15, o relatório de empregos no setor privado, medido pela ADP, que deve mostrar uma abertura aí de 113 mil postos de trabalho em julho, revertendo o fechamento de 33 mil vagas de junho. E às 9:30 sai o PIB americano do segundo trimestre, com mediana das expectativas apontando para um crescimento de 2,3%. Porém, aí, diante das incertezas sobre os reflexos da política tarifária do Trump, as projeções do mercado estão bem espalhadas. Tem gente esperando desde alta de apenas 0,8% até um crescimento de 3,8%. Se confirmado, o dado deve reverter a retração de 0,5% observada na economia americana no primeiro trimestre. Ainda por lá, temos hoje o dado de vendas pendentes de imóveis às 11 da manhã e também os dados de estoques semanais de petróleo medidos pelo Departamento de Energia às 11:30,
E na Europa saiu agora cedo também PIB da zona do euro, né, que subiu apenas 0,1% no segundo trimestre, mas ainda foi melhor que a expectativa do mercado, que era de estabilidade, depois de ter registrado uma alta de 0,6% no primeiro trimestre. E na China, hoje à noite, tem dados de PMI, né, os dados de atividade industrial e de serviços, que saem às 10h30 da noite pelo horário de Brasília. Por aqui, saiu agora há pouco o IGPM, né, que teve uma deflação de 0,77% em junho, após queda de 1,67% no mês anterior, veio um pouquinho pior que a expectativa do mercado, que era de deflação de 0,9%. A agenda doméstica ainda tem divulgação do resultado do Tesouro Nacional às 2h30 da tarde, que deve mostrar um déficit primário do governo central de 41,1 bilhões em junho, segundo a mediana aí das projeções dos economistas. No mesmo horário, 2h30, sai o dado de fluxo semanal, do fluxo cambial Uhum. semanal medido pelo Banco Central. E claro, de noite, 6h30 da tarde, temos a decisão do Copom, que já telegrafou que vai manter a Selic em 15% ao ano por um longo período, né? Vale prestar atenção no comunicado se o BC já vai incorporar aí nessa reunião o tarifaço de 50% de Donald Trump e como vai ser a abordagem disso, né? Se o BC considerar o câmbio, o risco é de alta da inflação, mas se ele levar em conta a atividade global, pode ser que haja uma chance de queda aí nos preços, Débora. Pois é. Bom, para além de tudo isso, porque não acaba por aqui, a gente ainda tem a temporada de balanços, Theo, que você ainda não trouxe, que continua. Falei, não cheguei lá ainda, né? Enfim, começando pelo Brasil, temos dois bancões aí soltando resultados. O Santander já divulgou agora cedo o seu lucro gerencial de 3,659 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 9,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, e um pouco pior que a projeção do mercado, que era de 3,7 bilhões. À noite, a vez do Bradesco, que deve mostrar aí lucro líquido na casa dos 6 bilhões de reais, com alta de 26% na comparação anual. E lá fora temos duas das chamadas sete magníficas, né, as gigantes de tecnologia, que publicam seus balanços após o fechamento de Wall Street. Temos a Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, e a Microsoft, de Bill Gates, Débora. Pois é, vamos lá, um dia movimentado também nos resultados aí no mundo corporativo. Então, muito obrigada pelos destaques aí de hoje. Eu te espero aqui amanhã, que com certeza vai ter muita coisa para poder a gente ainda repercutir do dia de hoje. Muito obrigada, meu querido. Boa Sem quarta-feira dúvida. para Até você. amanhã. Tchau, tchau. Tchau.